Amanda está a postos aí? Sim, presidente. Vamos reiniciar, Paulo também. A gravação foi iniciada. Retomando os trabalhos da sessão do dia 12 de agosto, sessão iniciada às 14 horas. Vamos julgar o item 80 da pauta Primetal Metalúrgica. Processo de exclusão do Simples também, relator Cleucio Nunes. Ok. Bom, presidente, colegas, é outro caso de exclusão do Simples, mas é diferente, a causa é bem diferente. Empresa Primetal, Metalurgia Primavera Limitada. Bem, trata-se de recurso voluntário interposto pela recorrente contra a 11ª turma da DRJ Rio de Janeiro 1, que julgou improcedente manifestação de inconformidade do contribuinte. No caso dos autos, a recorrente foi excluída do Simples por meio do ato declaratório de exclusão, número 7, de 2/8/2011, de acordo com o parecer de despacho SECAT número tal, que em base ao ADE, foi comprovada a omissão de receita, não devidamente justificada pela contribuinte. Aduzo o parecer o seguinte: a representada foi constituída em 18/7/86 e, atualmente, exerce a atividade de comércio varejista de ferragens e ferramentas, KNAI número tal. Exerceu a opção pelo Simples Federal, efeitos a partir de 1º de janeiro de 97. E desde então vem declarando seus débitos por esse regime de apuração. Por meio de procedimento fiscal regularmente instaurado, a auditoria implementada apurou que a movimentação financeira da representada era incompatível com a receita declarada. Ao justificar as discrepâncias apontadas, o representante legal da interessada esclareceu que os depósitos bancários questionados pela fiscalização tiveram como origem a revenda de mercadorias, constituindo, portanto, receitas decorrentes da atividade econômica por ela exercida, itens tais do termo de constatação fiscal. A diferença entre a receita informada na declaração simplificada do exercício de 2007, ano calendário de 2006, e a receita efetivamente apurada pela fiscalização, configura omissão de receita que, inclusive, motivou a lavratura de auto de infração formalizado no processo administrativo número tal. A receita omitida de 3.184.000, somada à receita declarada, 563.839, demonstra que o faturamento da representada atingiu um montante efetivo de 3.700.000 no ano de 2006. Esse valor excedeu o limite permitido para a permanência das empresas de pequeno porte no Simples Federal. Com efeito, dispõe a lei número tal. Volto eu ao relatório. Em razão desses fatos, foi excluída do Simples, conforme a DE de folha 139. Inconformada, ingressou com a manifestação de inconformidade de folhas tais, em que apresentou as seguintes alegações, muito bem resumidas pela DRJ, as quais adoto como parte do presente relatório. Ao promover a exclusão da requerente com base na receita bruta, não constituída definitivamente, feriu a autoridade fazendária vários princípios que vão desde o cerceamento de defesa ao princípio máximo da segurança jurídica. Ressalta que a constituição do crédito só é definitiva quando dela não cabe recurso ou quando há o transcurso do prazo sem a sua interposição. É evidente que, enquanto estiver correndo o prazo e couber recurso, a decisão não será definitiva e não terá ainda a Fazenda o direito de ajuizar a ação de cobrança ou sequer, ante a apuração de receita bruta em pendência recursal, não cabe a exclusão do Simples. Para a criação de uma obrigação tributária concreta, a cargo da pessoa determinada, é necessária a configuração do fato, sua conexão com alguém, sua localização e sua consumação no momento fático determinado. Reunidos unilateralmente, determinam inexoravelmente o efeito jurídico desejado pela lei, ou seja, sem o fato gerador, como é o caso.
em sede de tributação ilegal e inconstitucional reflexa à requerente, patente a inexistência da obrigação tributária em consequência flagrante falta de pressuposto obrigatório irregular do desenvolvimento do lançamento. E aqui prossegue, presidente, é bem longa a defesa, a manifestação de inconformidade da contribuinte, que está toda resumida aqui. Eu peço vênia para os colegas para pular essa parte e no meio do voto eu vou explicando o que aconteceu. Pode ser? Conforme mencionado... Ok, obrigado, presidente. Conforme mencionado, a TJ decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, lastreada basicamente na ausência de provas que pudessem comprovar a origem diversa das receitas excedidas. A recorrente interpôs recurso voluntário, praticamente repetindo os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade. O processo foi distribuído para a minha relatoria e este é o relatório. Voto. Da admissibilidade do recurso, o recurso é tempestivo, eu fiz a análise das datas e está dentro do prazo. A recorrente está representada, a matéria de competência desse colegiado, portanto, eu admito o recurso. Conheço do recurso, melhor dizendo. As preliminares. A recorrente repete duas preliminares que, analisadas atentamente, são dependentes do mérito, quais sejam. Item 1. Da inexistência de receita bruta fora dos limites da Lei 9317, falta de pressupostos básicos de validade do ato declaratório de exclusão. E a segunda, da falta de pressupostos regulares ao desenvolvimento do lançamento tributário, inexistência de fato gerador. Ambas as preliminares são dependentes da análise de mérito, pois, caso se comprove que a receita excedente inexiste ou não provém de vendas, as arguições estarão prejudicadas. Por tal razão, serão apreciadas com o mérito. Então, eu vou apreciar essas duas preliminares com o mérito. Das alegações de mérito. Quanto ao mérito, a solução do presente caso é muito simples. Comprovado pela fiscalização que a recorrente auferiu receita superior ao limite legal e a omitiu em suas declarações fiscais, razão pela qual foi excluída do Simples, cabe à empresa comprovar que não auferiu o montante excedente ou que as receitas possuem origem diversa da apontada pela fiscalização. A recorrente não fez nenhuma coisa nem outra. Desde a manifestação de inconformidade, se limita a trazer argumentos unicamente de direito, sem juntar um documento sequer que negue o montante ou que as receitas têm por origem prestação de serviços. Tal fato não passou despercebido pela DRJ recorrida, que, em suas razões de decidir, demonstra que, mesmo nos processos de auto de infração em que a recorrente poderia comprovar a origem das receitas omitidas ou refutar o seu montante, isso não foi feito. Em razão da propriedade dos fundamentos e diante do fato de a recorrente repetir os argumentos de sua manifestação de inconformidade em sede recursal, com base no artigo 57, parágrafo 3º do RICARF, adoto, no ponto pertinente, excertos do voto vencedor de primeira instância, com razões de decidir. E aqui eu acho que é importante, porque fazem parte do meu voto, ler as razões lá da DRJ. Tem 6. Compulsando os autos do processo, verifica-se que a ação fiscal, que resultou na representação fiscal que deu origem à referida exclusão do Simples Federal, acarretou também na lavratura de diversos autos de infração, e aqui vem os tributos, né, que foram alvo desses autos de infração, sendo que estes foram julgados através do acórdão número tal. Analisando as razões apresentadas pela requerente em sua manifestação de inconformidade, verifica-se que, em síntese, a mesma questiona o procedimento da fiscalização ao efetuar o lançamento de tributos sobre os valores supostamente omitidos pela empresa, que resultou num acréscimo de sua receita bruta e levou a mesma a superar o limite definido em lei para a manutenção da empresa no Simples.
Temos, no entanto, que tais questões já foram discutidas quando do julgamento da peça impugnatória apresentada pela requerente no processo número tal, tendo sido proferido o acórdão tal, com cujas razões de decidir concordamos, motivo pelo qual as adotaremos nos termos do que dispõe o artigo 50 da Lei 9784, e aqui vem a citação da decisão do outro processo, né, pela DRJ. Em litígio, a existência de ofício do IRPJ e reflexos, ano calendário de 2006, na sistemática do Simples, tendo em vista a constatação fiscal de omissão de receitas, em face de operações de revendas não declaradas, bem como por presunção legal, com fulcro no artigo 42 da Lei 9430 de 96, por falta de comprovação da origem de recursos utilizados em depósitos bancários realizados em contas correntes da contribuinte. Consoante relatado no termo de folhas 379, aí volta a DRJ, né, a decisão da DRJ. Consoante relatado no termo de folhas 379 seguintes, a fiscalização intimou a empresa a apresentar os extratos bancários das fontes correntes de sua titularidade. Diante da falta de atendimento, os extratos foram solicitados às instituições financeiras. A seguir, a contribuinte foi intimada a justificar a origem dos depósitos e afirmou que, à exceção das transferências efetuadas pela própria empresa, todos os valores depositados são oriundos das operações de revenda de mercadorias realizadas pela empresa. Após excluir as transferências entre bancos, valores estornados e devolvidos, a fiscalização subtraiu dos depósitos líquidos as receitas declaradas e apurou diferenças, omissão de receitas, que atingiram um montante de 3.184.000, cujos valores foram tributados com multa de 75%. No que tange ao restante dos depósitos bancários de origem não comprovada, valores que a contribuinte não reconheceu como sendo receitas da atividade, mas também não justificou a origem, os valores tributados foram os seguintes, e aqui eu omiti por não ser relevante. Verifica-se, pois, que o procedimento fiscal pautou-se pela absoluta correção, não merecendo qualquer reparo. E ainda a decisão aqui, né? Passo a apreciar as alegações da contribuinte. Das alegações de nulidade. Não prospera tal afirmação da contribuinte, tendo em vista que o auto de infração foi lavrado por servidor competente e a pessoa jurídica foi devidamente cientificada, na fase litigiosa do procedimento, regida pelo Decreto 70.235. Foram observadas as normas e os princípios processuais contraditórios, da ampla defesa e do devido processo legal. O enfrentamento das questões, por ocasião da impugnação, demonstra perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento fiscal. Mérito, falta de comprovação da origem dos depósitos bancários. A tributação, com base em depósitos bancários, a partir de 1º de 7 de 97, é regida pelo artigo 42 da Lei 9430, que instituiu a presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte regularmente intimado não comprovasse, mediante documentação hábil a origem dos recursos utilizados nessas operações. Confira-se, aí a citação da lei. Verifica-se, então, que o diploma legal acima citado passa a caracterizar a omissão de rendimentos sujeitos ao lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantido junto à instituição financeira, quando não comprovada a origem dos recursos utilizados nessas operações. Não se inquire o titular da conta bancária sobre o destino dos saques, cheques emitidos e outros débitos, ou se foram utilizados para consumo, aquisição de patrimônio, viagens, etc. A presunção de omissão de rendimentos decorre da existência de depósito bancário sem origem comprovada. Portanto, a partir da publicação desta lei, os depósitos bancários deixaram de ser modalidade de arbitramento simples, que exigia da fiscalização a demonstração de gastos incompatíveis com a renda declarada, aquisição de patrimônio e sinais exteriores de riqueza. Entendimento também consagrado, à época, pelo Poder Judiciário, súmula TRF 182 e pelo primeiro Conselho de Contribuintes, para se constituir na própria omissão de rendimento, artigo 43 CTN, decorrente de presunção legal, que inverte o ônus da prova em favor da Fazenda Pública. Os julgamentos do Conselho de Contribuintes passaram a refletir a determinação da nova lei,
admitindo, nas condições nela estabelecidas, o lançamento com base exclusivamente em depósitos bancários, como se constata das emendas dos acordos a seguir reproduzidas. Não há que se falar em ilegalidade dessa norma por incompatibilidade do artigo 43 do CTN, artigo 5º da Constituição Federal, muito menos com o artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, isso porque não cabe em sede administrativa discutir-se sobre a constitucionalidade ou legalidade de uma lei em vigor, consoante os formuladores do CARF. Uma vez que o diploma legal tenha sido formalmente sancionado, promulgado e publicado, encontrando-se em vigor, cabe seu fiel cumprimento em homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo administrativo fiscal. O lançamento tributário, conforme estabelece o artigo 142 do CTN, é atividade vinculada e obrigatória, na qual a discricionalidade da autoridade administrativa é afastada em prol do princípio da legalidade e da subordinação hierárquica a que estão submetidos os órgãos e agentes da administração pública. Sim, na busca da verdade material, é imprescindível a análise de documentos e alegações justificativas quanto ao ingresso de numerário em conta bancária, para que o julgador possa afirmar sua convicção no sentido de que está correto o arbitramento da renda com base na lei da presunção. Pois bem, no caso específico dos autos, a materialidade dos depósitos bancários não foi questionada, sendo que a própria contribuinte, na auditoria fiscal, reconheceu que a maior parte da origem desses depósitos seria mesmo oriundo da revenda de mercadorias. Pelo exposto, a autuação deve ser mantida, e aí eu concluo a leitura da decisão da DRJ. Do outro processo, né? Verifica-se, portanto, que a empresa requerente não foi capaz de comprovar no processo número tal os seus argumentos. Volto à decisão recorrida, né? Os seus argumentos, não tendo trazido nos autos desse processo também elementos de prova para embasar suas alegações, restando, portanto, caracterizada a omissão de receitas, que implicou um aumento da sua receita bruta anual, e que, assim, passou a ser superior ao limite legal para a permanência da empresa no Simples. Aí, por todo exposto, a DRJ negou provimento. Volto eu ao meu voto. No recurso voluntário, que repete as mesmas alegações da manifestação de inconformidade, a recorrente não junta nenhuma prova que rebata as comprovações da fiscalização, nem refuta o montante de diferença de receita. Com base nos fundamentos de fato e de direito esposados pela DRJ recorrida, os quais adoto como razões de decidir, entendo não haver nenhuma nulidade no ADE de folha 139, razão pela qual rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, concluo que deve ser mantida a exclusão do Simples, com os efeitos legais externados no ato. Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto, presidente. O relator aqui está mantendo a exclusão. Só observando, Cláudio, que esse processo ele é decorrente de um lançamento, né? Eu estive pesquisando aqui o processo principal, que é onde estão lançados os créditos. Já existe um acordo proferido do CARF, inclusive aqui pelo processo que a gente tem acesso, vocês não têm. Já tem até inscrição em dívida desse valor. Mas seria oportuno, essa informação ela não está disponível, né, de forma ampla, então não seria o caso de você mencionar da inscrição em dívida, mas da decisão definitivamente processual do CARF, é possível ver ali o acordo proferido, o número dele e tudo. Se você quiser complementar apenas a título, né, de informação, que a decisão do lançamento já foi definitivamente confirmada pelo Conselho. Tá? Tá. O senhor tem o número do processo aí, presidente? Do processo, acho que você me perdoou, mas o acordo, eu tenho um acordo aqui que eu abri até. O acordo? Pode pesquisar. É porque o processo não muda, né? Só muda o número do acordo, né? Só muda o número do acordo. O acordo é o 1802-002-391, de 22 de outubro de 2014. Pode até citar a ementa dele e tal, né? Transcrever aí no final, se quiser. Eu vou pesquisá-lo e aí eu acrescento aqui. É só para eu deixar registrado para depois fazer o complemento.
que acho que é importante, porque daí torna-se definitivo, porque se tivesse pendente ainda de recurso, talvez fosse o caso de sobrestar, para ou pedir o julgamento conjunto ou sobrestar. Mas ele já tem a decisão final. Eu fiquei com essa dúvida, mas como eu vi que já tinha a decisão da DRJ, me deu um indício forte. Se tivesse só da DRJ, talvez fosse prudente ou julgar junto ou aguardar a decisão definitiva do outro. Tá? Nesses casos, assim, que é relação causa e efeito, né? Assim, ele é prejudicial, na verdade, né? Uhum. Nesse caso aqui seria prejudicial mesmo. Não. Em alguns casos tem de o lançamento ser do mesmo período. De qualquer maneira, sempre é bom juntar os julgamentos, sendo possível, né? Bem, Paulo? Acompanho o relator. Gustavo? Com o relator. Ricardo? Com o relator. Flávio? Com o relator, presidente. Andréa? Com o relator, presidente. Mauritânia? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso no item 80, para metal metalúrgica. Presidente, não tem preliminar, não? Ah, sim. Eu joguei com ele. É bom registrar. Aí todos acompanharam, né? A questão da preliminar dele, na verdade, era matéria de mérito. Mas eu vou registrar. Rejeitar as preliminares nulidade e no mérito negar provimento. Item 81, Sherman Indústria, também exclusão do simples, relator Leucio mantém aí a palavra. Esse foi retirado, né? Retirado. Então cumprimos, é bem observado. Então, o item 81 retirado de pauta, então está encerrada a sessão das 14 horas do dia 12 de agosto, completada a pauta de julgamento. Podemos encerrar a gravação desta sessão.